Caião, eu fiquei com uma dúvida aqui, 5 minutos, pergunta de sexta-feira. Tá. Uma cantora gospel contou a vida dela, sabe? Disse que o ônibus que ela estava caiu numa ribanceira, morreram 11 pessoas. É ela que está falando? É, uma amiga tá contando, ok? E ela disse que o ônibus que ela estava caiu, morreram 11 pessoas, mas ela teve apenas arranhões. Aí ela disse que foi um propósito de Deus na vida dela, sabe? E das outras 11 pessoas, o propósito era a morte mesmo. Isso Eles não eram pensamento, cantores gospel, né? né? Tinham menos utilidade do que ela no... É, porque o pessoal No não show cantava eclesiástico. música gospel. Pode ser o propósito, e né? Era quanto morrer. mais gente o cara alcance, mais propósito Deus tem para ele. Isso, é o pessoal que não leu a Torre de Siloé. E é um Deus que só gosta de gente com muito fã-clube. Tem que cantar. Tem que cantar, tem que Isso. falar, tem que ser popular. Deus adora os populares Adora. na igreja evangélica. Só na Bíblia é que Deus só chama anônimos. Mas na igreja evangélica, Deus só dá oportunidade aos populares, com grande carisma. E aí? No ônibus dela só morre anônimos. É, só anônimos. Que é o ônibus da igreja dela. Tadinha. Eu não sei quem é a moça, eu não ouvi a história. Aí a pessoa manda assim, a frase dela é a seguinte: fiquei confusa. Fiquei o quê? Confusa. De quê? Com essa afirmativa dessa cantora, porque essa filha, cantora deve ser uma Isso é pessoa influente. impressionante, é como Confundiu quem está escrevendo pra crente você. vive de opinião É isso aí. de figuras públicas. Não é a Bíblia não é a palavra de Deus para crente, o Evangelho não é a palavra de Cristo para o homem. A palavra de Deus para os crentes é a opinião dos famosos. Não, filha. You gotta know better. A essa altura do campeonato, Fiquei confusa. você já tinha que saber melhor. Eu não estou com paciência, não. Não, Realmente é muito para mim. Escreve só aí. Vai. É, Ônibus, a mentira. catástrofe de Siloé. Quando Jesus fala daqueles 18 que morreram na torre, que caiu. Ela não leu. Não leu nada, né? Cantora não sabe Não o que leu é o Evangelho, não sabe Cristo para ela. Isso. Também não foi aí, né? A soberania de Deus nas calamidades, o caso Katrina, que é o, né? Isso. Deus não vive onde trabalho, no IML. Aham. A morte que mata é a morte e a morte que não mata. Aham. Agora, eu queria que ela lesse sobre Deixa eu ver só Siloé. ou catástrofes e acasos. Se você escrever Siloé, vai dar um monte de Eu coisa. também acho, cara. Você pode botar aí. Aqui, ó, Siloé deu 11. 11, deixa eu ver os A 11. soberania de novo, o leão, a pastora e o guarda-roupa. O Aham. templo só construído vive no coração. Deus não vive onde trabalha, é aquele primeiro também. Aham. Tragédia e acidente, gente ficou ferida e outros morreram. A morte que não mata. Na cabana de Jesus se falava pouco e se explicava nada. Aham. Jesus não quer o direito autoral. Aham. Aqui, ó. Ao vivo de Israel, Siloé, o cego de nascença. Mas eu não devo ter falado lá sobre a torre que desabou, a catástrofe. Catástrofe e acaso. A torre. Mas só Vai, terminando, minha filha, é uma pena que você não... Você creia em Deus para nada e você tenha o Evangelho na sua mão para ele significar coisa alguma. Ou é uma pena que você tenha milhares de ensinos sobre catástrofe e sofrimento humano. Se você escrever aí catástrofe e Agora. sofrimento humano, tanto no meu portal quanto no meu canal no YouTube, você tenha tudo isso, porque é uma coisa sobre a qual eu falo 2, 3 vezes na semana, há Com anos. certeza. E tem livros meus sobre o fato de que a graça de Deus não nos desnaturaliza. Deu 12. 12. O que é isso aí? Jesus em quem tudo morreu e recomeçou, pecado original e hermafroditismo espiritual, como Deus quer salvar alguns
como Deus quer salvar a todos, escolhe alguns. Uma coisa parecida com aquela coisa. Depois o cordeiro imolado, antes, tudo Sei. faz parte. Mas se não tiver nada que me interesse... Caio, vamos em você frente. falou tanta coisa sobre isso. Pois é, tem demais. Tem demais isso aqui, cara. Sobre catástrofe e acaso, sobre Estranho. as mortes inexplicáveis, Falou as demais. mortes que são fruto do casuísmo, Claro. ou a morte do meu filho, Lucas. Tem mais de 250 textos sobre isso. O meu livro, A Graça de Deus Não Desnaturaliza. Deve estar aí também um artigo. A Graça de Deus Não Desnaturaliza. Vou pegar aqui. Um livro meu chamado Tá Doendo, que é sobre isso. O meu livro, O Enigma da Graça. Por que coisas ruins acontecem com gente boa também? Com todo mundo. Não tem acepção de pessoas. Mas você, criada na igreja, com aquela coisa de que existe a terra de Gósen. É o fenômeno da terra de Gósen. Crente mora na terra de Gósen, o ungido do Senhor não é tocado. Que coisa mais mentirosa. E eles ficam impressionados com esses testemunhozinhos aí de gente gospel, e não vem a quantidade enorme de gente santa morrendo toda hora. Se arrebentando no carro, o caminhão passando por cima, quantidade de gente santa. É só porque, como eu disse, crente acha que a eleição de Deus é para famosos. Minha filha, é uma coisa trágica que vocês sejam assim e pensem assim. E olhem para a vida assim, porque é uma negação de tudo quanto Jesus ensinou, de tudo quanto o Evangelho ensina, de tudo quanto o bom senso ensina. Mas enquanto você ouvir artistas gospel e pregadores que gritam, pulam e falam frases de efeito, e não conhecer a palavra, o evangelho de carreirinha, enquanto você, por exemplo, não decidir aprender de Cristo aqui, num lugar só, ao invés de ser nessa roleta russa, nesse caleidoscópio de maluquices, vocês vão cada dia num lugar, a cabeça vai virando um patchwork, uma coxa de retalhos irreconciliável e louca, que é como a maioria de vocês vivem. Me dá uma angústia de pensar que, em nome de Jesus, se transforma a mente humana nesse vendaval de agonias, todas patrocinadas por mentiras, que é o que acontece com vocês. Então, faça seu deverzinho de casa, e tem muita coisa. Se você escrever Luke no meu portal, L-U-K, Luke, você vai achar Lucas 238 sobre a morte do meu filho num acidente. Ele morreu. E a menina que o matou, eu sei quem é. Eu nunca fiz nada a respeito. Porque eu não creio que fazer qualquer coisa a respeito mudaria qualquer coisa. E não tive uma única pergunta. Por que Deus? Sabe por quê? Porque quando a gente tem o Evangelho, acabou essa história de por que Deus. Além do mais, você falou uma frase lá que a moça teria dito que tinha um propósito de Deus para ela, não é? Não, é porque aí ela disse que morreram 11 pessoas, mas ela teve apenas arranhões. Aí ela disse que foi um propósito de Deus na vida dela. E o propósito de Deus na vida das outras pessoas era a morte. E era a morte. E daí? As outras foram para o céu. Essa menina provavelmente não estivesse preparada para ir a lugar nenhum bom. E aí ela recebeu a oportunidade de ver se se converte. Espero que ela não transforme isso numa idiotice pior ainda. Provavelmente os 11 que foram sejam esses tão amados que foram levados logo, porque o que se diz na Escritura é o oposto disso tudo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, é o que está escrito.
Os 11 podem ser privilegiados. Agora, quando você não vê a vida com os olhos do Evangelho, quem vê com os olhos do Evangelho diz, 11 entraram na glória, e essa menina aqui, abra o olho, porque ela anda em caminhos muito tortos. Mas o cara não vê a vida com os olhos do Evangelho, então ele só vê a vida com olhos mundanos. Quem se danou foram os que morreram, e os que não morreram foram os que se salvaram. Os que morreram podem ter sido promovidos, e os que se salvaram estão tendo ainda chance para ver se mudam o entendimento e a percepção da vida. Se convertem. Quando você olha para a existência a partir de Jesus, tudo muda, tudo vira ao contrário. Mas vocês não sabem como é isso ainda. É isso aí.